começar a nossa segunda aula do workshop de sono infantil. Vocês leram até quem está aqui ao vivo leu até, a gente foi até a esterogestação, não foi? Isso. E aí depois a gente vai introduzir hoje para falar mais diretamente sobre o sono do bebê, nas faixas etárias que estão aí. Você chegou a ler até onde? Só para eu... Ai, Melina, eu não li muita coisa, não. Tá, mas você quer perguntar alguma coisa antes da gente começar? Não, de dúvidas ainda não. Então, beleza. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Tá vendo a tela aí? Sim. Tá, então beleza. Tá me vendo também? Uhum. Então, beleza. Então, olha só. Isso aqui é pro seu próximo, tá, Glícia? Só você que tá ao vivo, mas eu vou deixar. Jesus. Então, olha só. A gente vai... eu não vou falar rapidamente, porque depois tem material de apoio, e aí no material tem falando mais profundamente sobre cada faixa etária dessas aqui que eu vou falar para vocês. E aí também embaixo nos links, você pode clicar na faixa etária que for mais interessante para cada um de vocês, e aí vocês vão ter acesso a mais informação. Então, de 0 a 3 meses, a maioria das pessoas reclama, né, que o bebê acorda muito e tem um sono muito leve e tudo mais. O que acontece? Nessa faixa etária, 50% do sono é o sono REM, que é um sono leve. Então, o ciclo dele vai mudando muito rápido. A tendência do recém-nascido é que ele tenha vários despertares aí. Alguns bebês têm vários despertares e conseguem dormir de novo sozinhos, outros não. A maioria não. Então, a tendência é que eles acordem muito mais vezes que bebês com mais de 4 meses, que inclusive já produzem melatonina, então a tendência é prolongar um pouquinho mais o sono. Por volta das 6 semanas, esse sono fragmentado começa a se organizar. Por volta de 12 semanas, um padrão de dia e noite normalmente aparece. Isso pode ser incentivado com o desenvolvimento de uma rotina, que é a questão do escuro, claro, de fazer o ritual do sono noturno, de fazer o ritual do sono diurno. Na verdade, isso é importante em qualquer idade. De 4 a 6 meses, eles começam a ter algum padrão de sono e vigília e já mamam um pouco menos durante a noite. Na verdade, isso quer dizer que, a partir de 4 meses, eles já têm condições fisiológicas de dormir melhor à noite e de mamar menos vezes. Só que se a gente não começa a introduzir bons hábitos, se a gente não tem uma rotina organizada, não tem ritual do sono e ainda pratica livre demanda durante a noite, pode ser que com 4 meses, de 4 a 6 meses, o bebê mantenha tudo aquilo que a gente ensinou para ele no inicinho, quando ele era recém-nascido. Então, muita gente pergunta isso, é verdade que depois de 4, 6 meses a criança começa a dormir melhor? E a resposta é, o bebê tem condições fisiológicas de dormir melhor a partir dessa idade. Mas aí, se a gente não fizer o nosso papel, provavelmente não vai acontecer sozinho. Tem os sortudos, né, que fazem 4 meses, 5 meses e começa a dormir melhor, mas a grande maioria precisa de um empurrãozinho para conseguir prolongar as horas de sono. Caso seu bebê ainda desperte muitas vezes, você já pode tentar algum processo para ensiná-lo a dormir. Isso é porque de 0 a 3 meses, a gente recomenda, claro, colocar acordado no berço, né? Enfim, mas sempre que a criança quer colo, a gente orienta a pegar imediatamente, justamente porque está naquele período ainda de esterogestação e tudo mais. Então, a orientação é que dê o máximo de colo possível, né? E pegue sempre que necessário. De 4 a 6, a gente não é que vai deixar o bebê chorando, nem nada disso, mas a gente já pode esperar um pouquinho para pegar no colo, né? Pode tentar sentir um pouquinho esse choro, para que a gente consiga identificar a necessidade da criança e pegar no colo se for preciso. Já é um pouquinho diferente. A maioria dos bebês de 4 a 6 meses já está pronto para dormir a noite toda, em torno de 8 horas. Mas é um processo, e é normal, né? Se nessa fase a criança ainda acorda 1 ou 2 vezes. A gente tem várias crianças de 1, 2 anos que acordam 1 ou 2 vezes. Então, nem sempre esse processo se dá sem a intervenção de um adulto, né? Do cuidador. A partir de 6 meses, os bebês são capazes de dormir períodos ainda mais longos, 14 horas por dia. Contando com os cochilos, né? 3 ou mais sonecas por dia, dependendo da duração. Se o bebê não dorme pelo menos 6 horas seguidas durante a noite, você não está sozinha.
mas é um ótimo momento para mudar, caso seja sua vontade. Então, entre 6 e 9 meses, a criança já tem total capacidade. Claro que a gente está contando com uma criança que tem uma alimentação saudável, que come bem, né? Ou uma criança que recusa comida, que ainda não completou o processo de introdução alimentar, aí a gente não pode cobrar que essa criança durma mais tempo à noite. Mas se é uma criança que está ok, que está saudável, que está comendo bem, a gente já pode prolongar essas horas, porque ela tem condições de dormir melhor. E aí no link abaixo também, vocês vão ver um pouquinho dessa fase. Quer fazer alguma pergunta, Glícia? Não, tranquilo por Então enquanto. tá. Quanto aos marcos de desenvolvimento, no material de apoio eu vou indicar para vocês um aplicativo, alguns talvez até já conheçam, chama Semanas Mágicas. Eu gosto muito porque é um aplicativo que não é para ser regra, não é matemático, mas ele te dá uma noção boa de quando que inicia e termina o salto de desenvolvimento. E isso é importante porque, de repente, a criança começa a mudar de comportamento do nada, e eu acho que conforta, de certa forma, quando a gente olha e fala, ele está começando um salto. Que aí a gente começa a entender que, assim, é um período com início, meio e fim, né? Então, eu acho importante a gente seguir isso, até para a gente saber como que a gente vai ajudar o bebê a passar por essa fase sem muito transtorno para todo mundo. Nessa fase de salto, para vocês terem uma ideia, o que acontece depois que o salto termina? Ele vai adquirir uma nova habilidade. Então, o período de salto, que a gente considera esse período difícil, que o bebê costuma ficar mais choroso, mais grudado na mãe, acordando várias vezes à noite, é o período que ele está aprendendo alguma coisa. Então, ele está aprendendo uma nova habilidade. A partir do momento que ele começa a dominar essa nova habilidade, aí a gente tem o final do salto. Então, o bebê está lá tentando engatinhar loucamente de madrugada, o dia inteiro. E aí, quando ele consegue começar a engatinhar de fato, normalmente volta a calmaria. Isso, a mesma coisa acontece com sentar, caminhar, enfim. E costuma acontecer também logo depois da introdução alimentar, né? Que ele aprende a comer e tudo mais. É uma novidade, então pode ser que seja um período difícil também o início da introdução alimentar. Por que os bebês acordam mais durante a noite? Na verdade, deixa eu completar aqui em relação ao salto. Não está escrito aqui, mas está escrito no material de apoio. Olha só, quando a gente tem um salto de desenvolvimento, o bebê fica mais difícil. Ele fica mais choroso, ele vai querer mamar mais vezes e tudo certo. É direito dele, a gente tem que entender e tem que respeitar e acolher. Só que, qual que é o grande problema? É super comum a gente ter bebês de até 4 meses que dormem super bem. E aí, depois de 4 meses, que é quando ocorre um dos principais saltos, um dos mais difíceis, né? Saltos de desenvolvimento que a gente tem, essa criança passa a acordar várias vezes à noite. E aí, depois, ela não consegue, ela faz 5, 6, 7 meses e não consegue retornar à normalidade. Normalmente, quando a criança dorme bem, e depois de algum período difícil ela começa a dormir mal, seja salto de desenvolvimento, seja virose, seja qualquer coisa, por que isso acontece? Porque a mãe, na ânsia da criança dormir melhor, começa a introduzir novos hábitos. E é a mesma coisa o dentinho, por exemplo, né? Então, às vezes está nascendo dentinho e aí a criança quer mamar mais vezes e a mãe amamenta mais vezes. Não tem problema amamentar mais vezes, mas aí a gente tem que tomar um certo cuidado, porque se essa criança que não estava habituada a dormir mamando, começa a criar esse hábito de dormir somente mamando, aí depois, quando isso terminar, quando o dente nascer, ou quando o salto terminar, ela vai querer dormir mamando do mesmo jeito, porque ela incorporou esse hábito na rotina dela. Então, grande parte das fases difíceis, eu sei que é difícil, né? Lógico que é aquele negócio. Oferecer o peito, por exemplo, faz a criança dormir mais rápido, e aí a gente está exausta, né? Então, é completamente humano, né? É normal a gente querer que a criança durma logo e acaba oferecendo o peito. Só que aí isso depois é uma coisa bem mais difícil de tirar. Então, a orientação que vocês vão ver no material, tá bem, bem completinho, sempre que estiver passando por um período difícil, na medida do possível, tente manter os hábitos de antes. Então, se é uma criança que mama uma vez à noite e está acordando várias vezes à noite, tudo bem, pega no colo, fica com ela, nina, acolhe, tudo, não tem problema nenhum.
só que não fica dando peito várias vezes à noite, porque senão o salto vai acabar e ela vai querer continuar mantendo esse hábito. Então, sempre manter hábito e rotina na medida do possível, mesmo nas fases difíceis. Isso é a chave principal, porque essas fases difíceis que a gente tem com os bebês, isso vai se perdurar ainda por muito tempo, né? Então, eu tenho um de 1 e um de 3. Os dois têm fases difíceis até hoje, né? Tá doente, tá resfriado. E aí, se a gente... o meu mais velho mesmo passou por 2 cirurgias. Até pouco tempo atrás, ele deu uma regredida, porque ele teve questões pós-traumáticas, né? Depois da cirurgia. Então, ele começou a acordar várias vezes à noite. E eu, inclusive, cheguei a dar uma mamadeira. Ele tinha 2 anos e meio. E aí, para ele, com dó mesmo, né? Porque ele fez uma cirurgia, ele estava traumatizado, enfim. Nossa, mas foi uma batalha para tirar. Então, assim, é humano, a gente entende, só que realmente, quando a gente introduz em qualquer fase um novo hábito, é difícil tirar depois. Então, a ideia é que a gente consiga estabelecer outras formas de conforto e deixar sempre o peito, a mamadeira, como última opção, porque depois é o que a gente tem mais dificuldade de tirar. Em relação às noites de sono, os bebês normalmente acordam muito mais que os adultos, né? Eles têm um ciclo de sono muito mais curto. Eles passam mais sono. A justificativa para esses pequenos despertares várias vezes é que eles têm mais tempo de sono leve. E alguns precisam se alimentar, dependendo da idade. E tem a teoria da associação do sono também. E aí tem o link abaixo, que basicamente o bebê que está acostumado a dormir só no peito. Então, se durante a noite ele desperta em torno de... A cada 1 hora ele desperta, aqueles pequenos despertares que nós adultos também temos. E, no nosso caso, a gente já sabe dormir novamente. Então, a gente ajeita o travesseiro, ajeita o edredom, vira para o lado e dorme de novo e depois nem lembra que acordou. Os bebês têm isso muito mais vezes que nós, porque eles têm sono mais leve. Então, eles terminam e iniciam um ciclo de sono várias vezes à noite. E a cada vez que eles terminam um ciclo de sono e eles experimentam aquela sensação de quase acordar para ter que emendar em outro ciclo de sono, se eles têm o costume de dormir só mamando ou só sendo ninado, enfim, ele vai querer aquilo de novo. Então, a criança vai solicitar a mãe sempre que ela tem esses pequenos despertares, ou na maioria das vezes, para que a mãe faça exatamente a mesma coisa que ela fez antes da criança dormir. Eu costumo comparar muito como se fosse, para nós adultos, aquela sensação assim, eu dormi na minha cama, quentinha, e aí eu dei uma acordada, assim, meio zonza, e eu tô no quintal da minha casa, deitada no chão. A gente fica assustado, a gente ficaria assustado, a gente não entender nada. E é mais ou menos o que acontece com o bebê que dorme no colo da mãe, assim, com a maioria, tá, gente? Não são todos. Tem alguns que não tem o menor problema. Que dorme no colo da mãe e a mãe deixa ficar no sono bem profundo, ou dorme mamando até ficar em sono bem profundo, e depois a mãe coloca no berço. Quando a criança acordar ali, ela não vai reconhecer aquele lugar, porque não era ali que ela estava. Então, ela vai ficar insegura, vai ficar assustada e vai solicitar a mãe de novo para voltar àquela condição inicial. Então, só para vocês entenderem mais ou menos o que passa. Claro que o bebê não tem esse raciocínio lógico, mas o que ele sente quando ele é colocado já em sono pesado no berço e nesses breves despertares, ele assusta porque ele não está reconhecendo o lugar que ele acordou. Tá? É mais ou menos isso que acontece. Agora, tem felizardos, né, que não faz a menor diferença, que dorme mamando, que dorme no colo e tudo certo, não tem nenhum problema. Então, como que a gente vai saber identificar se o nosso filho tem um problema de sono? Primeira coisa é alinhar as expectativas, né? Ainda tem mães que procuram com crianças recém-nascidas, que meu filho acorda de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Então, calma, não tem nada para falar para essa mãe, né? A não ser a gente pode tentar ajudar, mas não tem muita coisa para fazer porque é normal, é fisiológico. Então, cada idade a gente tem que ter uma expectativa diferente. Não dá para a gente colocar crianças de 0 a 24 meses num pacote só e querer que eles durmam da mesma forma, tá? Ou que durmam como adultos. Não existe isso. A gente tem que alinhar as nossas expectativas de acordo com o que o nosso filho pode oferecer para a gente. Então, o que a gente tem que saber para a gente identificar se realmente ele tem algum problema de sono? Ele está com fome? É um bebê que está comendo muito mal durante o dia,
ou uma criança que está comendo muito mal durante o dia e fica querendo ou mamadeira ou peito a noite inteira, ou não, ele está comendo bem, né? Então, isso é uma questão super importante. Como que é o comportamento dele durante o dia? Como que ele cochila o suficiente, ele fica irritado, ele fica nervoso, ele chora muito. Então, o dia está diretamente relacionado à noite. Se a criança não dorme bem durante o dia e está constantemente nervosa, a tendência é que ela repita o mesmo, ela chegue à noite muito cansada e repita o mesmo comportamento à noite, agitada, nervosa e que durma muito mal. Descartar alergia, cólica, refluxo, asma e outras patologias. Tem muitas crianças que, claro que não é a maioria, mas tem muitos bebês e crianças que não dormem bem, que acordam várias vezes durante a noite, e quando a gente vai fazer a entrevista, analisar o caso, a gente chega à conclusão que, de repente, vale a pena encaminhar para um médico, para um otorrino, por exemplo. Às vezes, crianças que dormem muito com a boca entreaberta, que tem problemas respiratórios, adenoide, sinusite crônica, enfim, cólica e refluxo é mais fácil de identificar, né? Mas já esses problemas alérgicos e esses problemas de adenoide, de sinusite e tudo mais, nem sempre eles são fáceis de identificar, porque muitas vezes eles nem têm muito sintoma. Às vezes a criança só ronca, tem um sono agitado, dorme com a boca um pouquinho aberta, não é nada que chame atenção, e acorda várias vezes durante a noite. Então, nem sempre é fácil de identificar, mas é importante ficar de olho para descartar. Foi justamente o que meu filho operou, né? Ele teve que operar de adenoide porque um dos motivos, né, que ele tinha vários despertares noturnos, além de ter alergia à proteína do leite, é que a adenoide dele era muito grande, a pelinha era muito grande, então ele não conseguia respirar direito. E durante muito tempo eu ouvi que isso era normal. Ninguém, mesmo levando em pediatra e tudo mais, nunca foi relacionado esse problema que ele tinha, né, de obstrução nasal mesmo, com o sono. E, na verdade, é um erro, né? Porque a gente tem que levar em consideração todos os fatores. Não só os comportamentais, mas os físicos também. Aconteceu algo diferente, né? Aí entra salto de desenvolvimento, nascimento de dente, escolinha, irmão mais novo, entra tudo. A criança é extremamente, ela é esponjinha mesmo, para coisas boas e para coisas ruins e para coisas diferentes. Então, absolutamente tudo que acontece na vida dela é o que a Glícia falou mais cedo. Normalmente reflete no sono. Então, se tem uma novidade super legal na escolinha, pode ser que ela fique muito agitada, ansiosa e acorde à noite. Se o dente está nascendo também, se o irmão chegou também. Então, a gente tem que ter paciência mesmo, não tem muito o que fazer, a não ser tentar manter a rotina o mais próximo possível do normal. E identificar, por exemplo, se pode estar passando por essa fase, né, da ansiedade de separação, que realmente ela costuma comprometer muito o sono. Alguns bebês comprometem o sono do dia e da noite, outros só de um período, mas na grande maioria das vezes compromete o sono de alguma forma. E a mesma coisa, não tem muito o que fazer. Lá no material de apoio tem algumas dicas e tudo mais. São coisas bem simples, né? Tentar alternar um pouquinho cuidadores, para que ele não fique tão... Como a criança, ela quer só, nessa fase, ela quer só a mãe, é claro que a gente tem que acolher, mas se a gente alimentar muito essa insegurança da criança, de se sentir bem só com a mãe, a gente acaba criando uma questão ainda maior, porque essa fase vai passar e aquela criança vai estar mais ainda fusionada mesmo ali à mãe. Então, a gente, nessa fase, é muito importante introduzir o pai, a avó, para que, tanto para a mãe ter uma rede de apoio, né, porque é uma fase normalmente muito cansativa, quanto para a criança começar a entender que ela não precisa somente da mãe, que ela consegue se sentir segura, se sentir bem com outras pessoas, né? E a mãe dá aquelas saidinhas básicas ali de alguns minutos, do raio de visão, fazer tudo gradativo para que a criança aos poucos vá se acostumando. E não introduzir os novos hábitos, que vai ser sempre o principal nesses períodos difíceis. Então, quais que são os principais problemas de sono que a gente, né, que eu e enfim, nessa área a gente vê as mães relatarem? A duração do sono, né, as janelas de sono, ambiente de sono, rotina, rituais do sono bem distribuídos entre a noite e o dia. Grande parte das pessoas que me procuram porque a criança tem problema de sono,
Normal, algumas vezes a gente não consegue identificar nenhum problema. Assim, a gente consegue atuar e tudo mais, mas não consegue identificar assim, nossa, ele não está dormindo por causa disso. Algumas vezes eu percebo, só que algumas vezes a gente percebe coisas muito simples. Então, quando a gente fala em higiene do sono, por exemplo, é o principal. Não tem que se falar de mais nada sem saber se a higiene do sono está sendo feita. Que, na verdade, é o seguinte, como que você coloca o seu filho para cochilar sempre que ele está com sono? Sim ou não? Isso é importante. Você respeita os intervalos em que seu filho consegue ficar acordado durante o dia? Ou você é aquela mãe ou pai que a criança está lá com sono e você está segurando ele, ou porque está perto da hora de dormir, ou porque vai ter que sair, enfim. O ambiente de sono, à noite, é aquele ambiente tranquilo, escuro, ou é um ambiente barulhento? Como que funciona? Durante o dia, é aquela janela aberta com sol na cara, ou é um ambiente tranquilo para ele dormir? Né? Como que está o sono do dia e da noite? Está bem distribuído? Ou ele troca o dia pela noite? Tudo isso é importante antes da gente falar assim, não, seu filho tem um distúrbio de sono, um problema de sono. Então, a gente nunca atua no problema antes de identificar e, se for o caso, corrigir todas essas questões aqui, que são indispensáveis para que a criança durma bem. Então, a gente precisa saber o que é normal e o que precisa da gente intervir. Sonecas curtas, como alongar e quando. Vocês vão ver que no material de apoio tem isso bem detalhado, tem um texto falando como que a gente faz para tentar prolongar as sonecas que duram, normalmente a gente fala menos de 40 minutos. Pode tentar fazer se a soneca durou 40, 45 minutos também, não tem nenhum problema. Só que aqui normalmente a conclusão é o seguinte, quando a criança dorme de 40, 45 minutos pelo menos, a tendência é que ela acorde bem. Então, ela dormindo menos que isso, provavelmente ela vai acordar irritada. Então, por isso que a gente estipula aí, se ela não dormir 40 minutos, para a gente tentar prolongar essa soneca. O que não quer dizer que se a criança dorme 40 minutos, a mãe não pode tentar esticar isso aí um pouquinho, tá? Normalmente, só em resumo para vocês, que isso tá lá no material, quando a criança, para a gente prolongar o cochilo, a gente tem que pegar o momento exato ali que a criança vai fazer a transição do ciclo de sono. Normalmente, quando a criança dorme só em torno de 40, 45 minutos durante o dia, é porque na primeira vez que ela vai fazer a transição de um ciclo de sono mais pesado para o sono leve, ela acorda. Normalmente é isso que acontece. E aí, o que a gente pode fazer? Quando ela começa, antes dela abrir o olho, quando ela dá aquela mexidinha, quando ela muda a respiração e você percebe que ela vai acordar, durante algum tempo, você vai ficar vigiando mesmo, velando o sono do bebê, e durante algum tempo, na hora que você perceber o primeiro sinal de que vai despertar, você nina de novo. O ideal é que isso seja feito na cama, no berço, né? Dando tapinha no bumbum, colocando ruído branco, fazendo um carinho, e se não der certo, pega no colo e nina de novo. Mas isso tem que ser antes da criança despertar, antes da criança acordar, abrir o olho. É quando perceber que vai acordar. E aí a mãe faz isso durante alguns dias e na maioria das vezes dá certo, não é sempre também. Algumas crianças não respondem bem e não tem jeito. Mas na grande maioria das vezes a gente tenta alguns dias seguidos, uma semana, costuma dar resultado depois. Agora, tem criança que tem cochilo de 40, 45 minutos e tá ótimo. Se ela estiver bem, é o que importa, né? O que não impede de tentar esticar isso. Vale a pena tentar, e se a criança não responder bem, tudo bem. A gente aceita que ela tem mesmo um cochilo curto. O importante é que ela não acorde irritada, que aí, nesse caso, realmente a gente tem que intervir. As janelas de sono, que é uma coisa super importante, que eu acho que é uma referência que vale muito a pena a gente ter, só que eu me preocupo um pouco em divulgar, em mostrar, em falar sobre janela de sono, porque tem mãe que fica escrava disso, e não é o objetivo. Tem mãe que passa 24 horas tentando cumprir janela de sono, e isso é uma coisa que gera muita angústia e desgaste para todo mundo, para a mãe, para a criança, para o marido e para todo mundo que está perto. Então, eu gosto muito de usar a janela de sono como referência. Normalmente, essa referência ela altera um pouquinho para mais, para menos, mas normalmente ela bate com o que a criança realmente consegue nessa idade. Só que eu sempre falo que o sinal de sono é soberano. Então, meu filho, por exemplo,
de 6 a 8 meses, a janela de sono é por volta de 2 horas e meia. Isso significa o quê? Significa que ele consegue ficar acordado sem se irritar demais, sem ficar nervoso, sem ficar angustiado, em torno de 2 horas e meia. Pode ser 1 hora e meia, pode ser 3 horas e meia. A média é 2 horas e meia. 8 a 10 meses, entre 2 horas e 3 horas e meia. Tá vendo? Tem uma variação grande, tem 1 hora e meia de variação. Então, você não precisa de ficar escravo disso. Isso é pra gente saber o quê? Meu filho tem 8 meses. Então, quando ele tá acordado, eu já sei mais ou menos o horário de cochilo dele, certo? Mas suponhamos que acontece muito. A mãe me procura e fala assim, olha, não tem rotina nenhuma. Cada dia ele dorme no horário e eu não tenho horário para dormir mesmo. Ele não dorme um dia no mesmo horário que o outro. E aí, sim, eu acho super importante a gente levar isso em consideração, porque quando tiver mais ou menos 2 horas que essa criança acordou, a mãe vai ficar um pouco mais atenta aos sinais de sono, coçou o olhinho, mexeu na orelhinha, perdeu o interesse em brinquedo. E antes da criança ficar muito irritada, ela já começa ali a ir para um ambiente mais tranquilo para preparar a criança para dormir. Então, se a criança já tem uma rotina, já tem um horário mais ou menos aproximado, e tá bem assim, eu não vejo motivo nenhum para mudar isso por causa de janela de sono. Isso aqui ajuda muito quando a criança não tem a rotina nenhuma, e ajuda muito para essa fase de 0 a 3 meses, que a criança fica muito pouco tempo acordada, sem se irritar, né? Então, é importante que a mãe tenha uma noção, assim, de que, na verdade, a criança, até 2 meses, provavelmente, com 1 hora, assim, ela já vai começar a ficar nervosa para tirar um cochilo, a maioria, tá? Então, nesses casos, eu gosto de usar, mas é sempre bom observar o bebê. Até mesmo porque uma cliente minha me falou isso uma vez, ela começou o processo bem presa à janela do sono, ela não deu conta de abstrair, e aí depois, quando a gente conseguiu chegar no equilíbrio, ela me falou isso, ela falou, eu estava tão preocupada em seguir janela de sono e em fazer a minha filha dormir a todo custo, que eu estava perdendo os momentos de me conectar com ela. Então, na verdade, eu não conseguia nem sentir ali o que ela estava sentindo, eu não conseguia nem identificar os sinais de sono dela, eu não conseguia curtir o sorriso dela, porque eu estava preocupada o tempo todo em fazer ela dormir na hora certa, né? E aí não é por aí, porque ninguém está aqui para isso e eu tenho certeza que ninguém quer isso, né? Então, usem com moderação essa tabela. Uma questão muito importante a interferência dos pais. O que é indispensável para a gente? A primeira pergunta que eu faço sempre qual que é a postura dos pais no período em que há alterações nos padrões de sono? Isso é pelo mesmo motivo que eu falei. A partir do momento que a gente tem alteração em padrão de sono, a tendência dos pais é sempre dar mamadeira, dar peito, da mãe, né? Ou do pai também, da madeira, enfim. Mas é sempre fazer alguma coisa para que a criança durma mais rápido. Só que fazendo isso, ele está adiando o processo e prolongando um processo que poderia ser mais curto, né? Seja por doença, por salto de desenvolvimento, mas aí com essas atitudes eles acabam prolongando um pouco mais. Dar colo, mamar, balançar, ninar por longo tempo, trazer para a cama, nada disso tem problema, gente. Então, assim, também é muito importante a gente ter equilíbrio nisso, né? Então, não tem problema dar colo, não tem problema mamar, balançar, nada disso. Algumas crianças dormem sendo balançadas, dormem mamando e dormem bem, tá tudo certo. Outras crianças precisam de aprender a dormir no berço para que elas durmam melhor. Então, nesse caso, a gente tem que intervir. O que não quer dizer que a gente não vai dar colo para essa criança, tá? Só que aí tem todo um processo e tudo mais para a gente conseguir o que a mãe, né, respeitar a escolha da mãe, de repente retirar 1 ou 2 mamadas durante a noite, se for possível, dependendo da idade. Levar para a cama. Ninguém nunca morreu, ninguém nunca vai morrer, não tem nenhum problema em levar a criança para a cama de vez em quando. Só que, ou até de se fazer cama compartilhada. O que acontece muitas vezes é que os pais fazem o que a gente chama de cama compartilhada reativa. Que, assim, ele não quer fazer cama compartilhada, ele não se sente bem, ele não dorme direito. Só que como a criança fica dormindo, acordando várias vezes à noite, ela acaba levando para a cama. E aí leva para a cama e ninguém dorme direito e vai virando uma bola de neve e a criança vai se acostumando a dormir ali, mesmo que a mãe e o pai não queiram. Então, eu sempre falo que antes de começar qualquer processo de mudança de hábito, piora para depois melhorar.
Porque se eu tenho uma criança que é muito mais fácil eu levar para minha cama para ela dormir, claro que se eu tirar ela da minha cama para ela dormir no quarto dela sozinha, ela vai acordar 10 vezes à noite no início, lógico. Então, eu vou ficar muito mais cansada, vou ficar muito mais desgastada, mas aí, por isso que eu falo que é muito importante os pais terem o time da mudança. Os pais eles precisam de estar, de ficarem, de se tornarem dispostos para a mudança. Não adianta ele querer mudar, mas não estar disposto a mudar, são coisas diferentes. Né? Às vezes ele quer resolver o problema, mas ele não está verdadeiramente disposto. Isso é muito comum, por exemplo, com os pais. Pais que eu falo é pai mesmo, né? A mãe me procura e tudo mais. E nos processos de mudança, principalmente para os bebês que acordam várias vezes à noite, o pai é figura indispensável, porque normalmente a mãe não dá conta no início do processo, porque primeiro vai piorar para depois melhorar. E aí, ontem um pai me procurou e falou assim, eu não sei o que eu faço mais, porque ela me chama 3 vezes de madrugada para ajudar e não sei o quê e tudo mais. Eu falei, olha, vai piorar para depois melhorar. Só que para melhorar depois, ela precisa da sua ajuda, porque não adianta. É assim que funciona. Só que normalmente com 1 semana, 10 dias, já tem uma diferença muito grande. Você já consegue ficar mais motivado. Mas os primeiros dias, realmente você fala, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando fazer uma coisa para o sono do meu filho melhorar e o negócio só piora. É normal. Toda mudança de hábito implica, primeiro, em desconstruir alguma coisa, né? Então, a gente vai ter uma piora assim. Os pais atendem o primeiro resmungo do bebê. O que é super comum? O bebê fez a mãe já está lá pegando no colo. Né? Deu um resmunguinho, deu aquele chorinho baixinho, que nem é choro direito, a mãe já está com a criança no colo. Isso acontece por quê? As crianças falam dormindo, elas choram dormindo, resmungam dormindo, e aí a partir do momento que no primeiro resmungo, no primeiro chorinho, a mãe ou o pai correm lá no berço e ou já dão um tapinha no bumbum, já pega no colo, primeiro que a gente tem uma chance grande da nossa atitude acordar o bebê. E segundo, que o bebê vai ficar condicionado a isso. A tendência é que bebês que não são condicionados, digamos assim, a esse hábito, eles vão resmungar, eles vão até dar um chorinho e vão dormir de novo, porque eles nem acordados eles estão. Normalmente você vai ver que, seja quem tem babá eletrônica de câmera, consegue perceber que muitas vezes a criança está chorando ali e tudo mais, mas está de olho fechado. Então, não cabe intervenção. Não tem por que você intervir. Mesma coisa eu lá falando à noite, por exemplo, estou sonhando, meu marido vai lá e me acorda. Não, eu estou dormindo. Né? Então, infelizmente, às vezes, na ânsia de ajudar, a gente acaba atrapalhando o ciclo de sono, quando a gente responde a qualquer resmungo do bebê. Né? Não é o ideal. A gente pode e deve responder, mas sempre esperar um pouquinho. Deixa eu ver se ele não vai parar. Né? A minha filha mesmo, a Júlia está com 1 ano e 8 meses, é impressionante. Ela fala, resmunga e a noite inteira. O sono dela é bem agitado. E às vezes ela começa a chorar, assim, eu espero um pouquinho e na verdade ela está dormindo. Então, isso é muito importante, porque a tendência é sempre ir acudir no primeiro sinal. E isso impede deles pegarem no sono sozinhos de novo. Então, é importante ficar atento. Tem vários pais mesmo que relatam que depois que começou a fazer isso, percebeu que a criança nem dormia mal. E eles achavam que dormia mal porque toda vez que resmungava, que dava aquele chorinho, eles corriam lá. E não é por aí. A amamentação durante a noite. Não existe um momento certo para todos, mas a maioria dos especialistas concordam que a partir dos 6 meses os bebês não precisam mamar durante a noite. Como eu falei, isso depende de uma série de fatores, inclusive da introdução alimentar e de como que esse bebê está, né, de saúde. Mas normalmente a partir de 6 meses é possível retirar a mamada da noite. Muitas vezes a gente retira da madrugada, mas aí a gente introduz uma antes da meia-noite, por exemplo, 10 horas, 11 horas, que é o que a gente chama de mamada dos sonhos. Então, algumas crianças têm essa necessidade, outras não. Isso aí, caso a caso, que a gente tem que avaliar. Mas, normalmente, quando a gente fala de não mamar à noite, a gente está falando algumas vezes de dormir 12 horas seguidas, outras vezes de dormir, por exemplo, de não mamar de 10 a 6, 8 horas. Então, nem sempre é de 8, né? São 12 horas de sono. Mas já tem condição de não mamar durante a madrugada. O que a gente precisa observar para as crianças que já têm mais que 6 meses e ainda estão mamando de madrugada, para a gente saber,
né, se isso é importante para ela, se isso é fome, enfim, né? Então, o que a gente tem que observar para saber se a gente pode ou não retirar essa mamada? Ela suga no peito por pouco tempo ou com pouca intensidade durante a noite. Então, aquela criança que acordou à noite, ela fica ali, nossa, ela dá uma sugadinha assim no peito e logo volta a dormir. Então, a gente já sabe que ela não está com fome, né? Porque ela se acostumou com esse movimento, com esse hábito para pegar no sono de novo. Já iniciou os alimentos sólidos, né? Que é o que eu falei da introdução alimentar. E como que ela mama ou come durante o dia, né? Então, o ponto principal disso é saber se a criança não está trocando o dia pela noite. Tem criança que mama 2 vezes no peito durante o dia e à noite mama de 1 hora, né? Então, essa criança, independente da idade que ela tenha, a gente precisa intervir, porque ela está trocando o dia pela noite e isso não é saudável para ninguém. E se perguntar, né, se como mãe, porque não adianta você consultar um pediatra, um especialista em sono, nada disso, se você não se sentir segura como mãe. Então, se perguntar o que você acha, se você sente que ela precisa efetivamente de mamar de madrugada ou não, tá? Seja uma necessidade fisiológica ou seja uma necessidade emocional. Ou se acha que está, de repente, acordando, que é o mais comum, depois dos 6 meses, acordar somente por hábito mesmo, porque já se acostumou a acordar. Normalmente, então, não é regra, mas normalmente funciona assim. Até 3 meses, a gente tem livre demanda à noite. Então, quantas vezes a criança acordar à noite e quiser mamar, apesar de alguns profissionais, né, falarem aí, inclusive consultores de sono, de fazerem, criança tem 2 meses e fazer desmame noturno, mas não existe nenhum fundamento nisso. Grande parte dos especialistas e dos estudos concordam que não tem que se fazer nada até 3 meses. Assim, a gente pode tentar algumas medidas de higiene do sono, de condicionar a criança a dormir no escurinho, a dormir sozinha no berço. Agora, falar em desmame com essa idade, antes de 6 meses, não existe, tá? Se a criança quiser dormir a noite inteira, ótimo, ninguém vai acordar para mamar. Só que não se fala em fazer o desmame de uma criança noturno antes de 6 meses, tá? Isso é muito complicado, isso é muito controverso, então o recomendado é não fazer, a menos que a criança mesmo tome a decisão, né, de não mamar mais de madrugada. Então, até 3 meses é livre demanda. De 3 a 4 meses, normalmente, automaticamente, né, as crianças começam a reduzir e ficam com 2 ou 3 mamadas durante a noite. 5 a 6 meses, normalmente elas ainda mamam 1 ou 2 vezes. 7 a 9 meses, normalmente, uma mamada. 10 meses a 1 ano, alguns mantêm uma mamada, outros já não tem nenhuma mais. E a partir de 12 meses, aí sim, não tem que... Claro que se a mãe quiser, ela pode mamar a noite inteira, né? Isso é uma escolha sempre da mãe. Mas ela não tem nenhuma necessidade de mamar mais. Na verdade, o mais comum é que a partir de 6 meses, a gente consiga, sem nenhum problema, com que a criança durma a noite inteira, ainda que a gente tenha que introduzir uma mamada dos sonhos, essa mamada de mais ou menos 10 horas da noite. Mas, normalmente, a partir de 6, 7 meses, já é bem tranquilo de dormir pelo menos de 10 a 6, por exemplo, sem mamar. Tem alguma dúvida, Glícia? Que agora é a cereja. Não, tranquilo. Olha só. Isso aqui agora sim é o que eu falei. A gente primeiro prepara tudo para depois a gente chegar efetivamente no que fazer, né? Eu montei essa escadinha aqui, até se quem quiser seguir a página, é uma grande amiga minha, eu até falei com ela outro dia que eu estava usando isso aqui tem um livro dela, eu achei super didático, e ela fez uma escadinha com cada etapa, né, do desenvolvimento e do que a gente precisa para que o bebê durma melhor, né? Então, a gente vai subindo degrau por degrau. Ela chama Lígia Coimbra, quem quiser anotar, e o Instagram dela é @mãescomadres. Não sei se já ouviram falar, mas a gente já ouviu falar dela. Eu, por exemplo, acompanhei muito na gravidez, eu nem antes mesmo da gente se conhecer. Então, olha só, como que funciona. A vida do bebê e da criança é isso mesmo, é uma escada, né? Então, cada fase de desenvolvimento vai ter um desafio e cada desafio cabe a nós, né, resolvê-lo da melhor forma possível.
Então, se a gente tentar pular etapas, pular degraus, tem uma chance imensa do processo ficar traumático ou para a mãe ou para a criança, né? Então, eu vou deixar meu bebê lá no berço e vou voltar amanhã de manhã, né? Vai ser traumático para os dois ou para algum dos dois. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa pressa, né, para que o bebê durma logo e durma a noite inteira. Então, o ideal é fazer tudo com cautela. Claro que tem algumas situações, né, em que algumas mães, por exemplo, já estão em situação de depressão né, privação de sono tão grande que a gente acaba tendo que tomar algumas medidas não tão gentis, o que não quer dizer deixar o bebê no berço chorando até dormir, tá? Mas quando a gente tem que saber quanto tempo a gente tem. A gente precisa de ter a noção de quanto tempo a mãe pode aguentar. Então, se é uma mãe que tá tranquila ainda, eu sei que a gente pode fazer um processo bem gradativo. Agora, se é uma mãe que já tá desesperada, que já chora o dia inteiro, que não tá aguentando mais, a gente precisa de dar uma aceleradinha no processo, porque também ela não vai conseguir ser uma boa mãe para essa criança. Então, tudo depende da situação em que a mãe se encontra, né, em que o casal se encontra. Como que funciona? De 0 a 3 meses, o benefício da livre demanda é indiscutível, mas podemos desde já iniciar a desassociação do peito. Para quem tiver criança nessa idade ou quem for gestante, tem uma gestante no curso, um livro que eu indico muito para essa idade esqueci o nome, mas é da Elizabeth Pantley, eu vou colocar o nome no material de apoio. Eu acho que é Uma Boa Noite de Sono, mas eu não tenho certeza, mas é da Elizabeth Pantley. E ele fala mais ou menos isso, eu gosto muito para essa faixa etária. Depois de 4 meses, eu já acho que não resolve tanto, mas para essa fase aqui, eu acho ele muito bom. A partir do 3º mês, é possível buscar mais regularidade na alimentação, e alimentação, no caso, é peito, né? Equilibrar o sono, alimentação e atividades. É o primeiro passo para uma rotina. Se você já conhece melhor o seu bebê e já sabe interpretar os sinais, né, os sinais de sono, busque outras formas de conforto além do peito. Então, a partir de 3 meses, se eu sei que, por exemplo, meu filho, mesmo antes, tá? Mas vamos falar a partir de 3 meses. Logo nas primeiras semanas, a gente já consegue ter uma noção de quanto em quanto tempo essa criança mama, de quanto em quanto tempo essa criança dorme e de quanto em quanto tempo que ela está disposta para fazer atividade. Isso é o primeiro passo para a gente ter uma rotina, tá? A partir do momento que eu já sei isso, eu já consigo estabelecer algumas formas de conforto além do peito. Então, por exemplo, e já consigo também fazer uma desassociação do peito, né? A criança, ela pode até fechar o olhinho no peito, mas na hora que eu ver que ela tá dormindo, eu posso tentar tirar do peito e ninar, por exemplo. Isso não tem problema nenhum, não é nada radical, e mesmo nessa idade a gente pode fazer, tá? Então, nessa idade, inclusive, é a melhor idade para fazer, porque a criança ainda não tem nenhum hábito muito consolidado, então o processo costuma ser muito mais tranquilo. E sempre buscar outras formas de conforto. Não seja aquela mãe, para o seu bem, inclusive, que a criança chorou e resmungou, você vai e coloca no peito. Não faça isso, porque isso é uma prisão, né, para a maioria das mães. Claro que tem mães que, né, ficam com a criança no peito o dia todo, e que bom, gostam e tá tudo certo. Mas para a grande maioria das mães que fazem isso, isso acaba se tornando uma prisão, porque a mãe não pode fazer nada, né? Então, hoje em dia, se confunde muito livre demanda com ficar com a criança o dia inteiro no peito. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Livre demanda é amamentar a criança sempre que ela pede para ser amamentada. Sempre que você consegue sentir que ela quer ser amamentada. O que não quer dizer que toda vez que ela chora, é porque ela quer peito. Então, a gente precisa se conectar mesmo e ter esse entendimento e conhecer os sinais que o nosso bebê dá pra gente. Número 2. Então, suponhamos que a sua criança... Então, vamos só fechar antes disso, porque a Glícia mesmo falou que ela está com essa questão, né, de dormir só no peito. Quando a criança já tem mais de... Em qualquer idade, na verdade, a melhor dica para a gente tirar a criança do peito e tirar essa associação começou a cochilar, começou a ficar sonolenta, mamando, tira do peito e nina. Vale tudo. Nesse início, vale balançar pela casa, vale qualquer coisa. Vai criar outra associação, vai.
mas nenhuma é tão difícil de tirar quanto do peito. Então, não tem problema. Acostuma ela dormir sendo ninada, balançada, com música, do jeito que for. Tirar a associação do peito é sempre a mais difícil. Então, é o jeito que eu mais gosto e que normalmente dá certo. É isso. A criança começou a ficar sonolenta, retira do peito e nina. Não tem problema balançar, não tem problema ninar. E aí depois, espera um pouquinho para ela... Nesse início, é importante esperar um pouquinho para ela ver que ela efetivamente está dormindo, para colocar no berço, ou no carrinho, ou na cama, tá bom? Para os bebês que já não têm associação do peito com o sono, né? Então, esse bebê aqui, ele já consegue dormir sem o peito. É hora de ter intervalos mais irregulares entre as mamadas. Então, tá, meu filho mamava no peito, acordava várias vezes à noite ou de dia para mamar no peito, e ele já não faz isso mais. Já tirei essa associação. O próximo passo agora, então, eu vou estabelecer horários mais regulares, isso aqui eu posso fazer a partir de, né, depois dos 3 meses, para que ele mame, tá bom? Seja durante o dia ou seja durante a noite. É possível que a gente estabeleça e é recomendado que a gente estabeleça horários mais regulares. Depende muito da fase e do seu contexto. Sugiro anotar toda a rotina por uns 5 a 7 dias e, baseadas nessas informações, colocar os intervalos adequados. Normalmente, para vocês terem uma ideia, a média é isso mesmo. Depois dos 4 meses, a cada 3 horas. Às vezes, algumas crianças com 4 meses e meio já fazem introdução alimentar, mas a média é 3 horas. Antes de 4 meses, alguns têm média menor, né? De 2 em 2 horas para amamentar. Mas eu sempre recomendo fazer uma tabelinha, anotar os horários das mamadas durante 5 dias, por exemplo, e aí dá para ter uma noção, e aí, a partir disso, você vai dar mamar mais ou menos nesses horários. Não precisa ser matemático, mas você vai seguir uma regularidade, né? E aí, porque o que é mais importante da gente entender é que tudo gira em torno de sono, alimentação e atividade. Então, qualquer boa rotina, só é possível equilibrando esses 3 pontos, tá? Sono, alimentação e atividade. Então, meu filho tem que ter hora para dormir, hora para comer e hora para brincar, em qualquer idade. Se ele não tiver isso, ele vai ficar completamente perdido na vida. Vai ficar aquela criança nervosa, que chora muito no fim do dia, que se irrita com tudo, né? Então, a gente precisa muito de conseguir encontrar qual que é o ponto de equilíbrio, qual que é a regularidade que ele precisa para a gente conseguir ajudar, né, a criança, o bebê a se comportar da melhor maneira possível e a ser saudável também, né? Para os bebês que já iniciaram essa escalada, que iniciaram essa escalada depois dos 3 meses e já ajustaram a rotina alimentar, então é hora de desassociar o sono do peito. Aqui, gente, na verdade, é o que eu falei. Ai, que ótimo. Teoria da remoção gentil. Mas não falou o nome do livro, ótimo. Mas falando da Elizabeth Pantley, que eu até adiantei, né? Chama Teoria da Remoção Gentil. O que eu falei, na verdade, a minha opinião, esse livro não tem nada escrito, tá? Que ele é para 0 a 3 meses, mas pelo que eu acompanho, pela experiência que eu tenho, eu gosto dele até 3 meses, mais ou menos, tá? Não gosto muito dele depois. Acho que não funciona muito com a maioria das crianças, tá bom? E aqui, ó, nesse link aqui, ó, vocês são direcionados. Que achei. Soluções para Noite Sem Choro. No link que eu coloquei. Esse que é o nome do livro. E aí eu direcionei vocês aqui, tá? Que aí vocês conseguem acompanhar alguns trechos online. Para crianças menores, então, o mais recomendado é estabelecer outra forma de conforto, retirar sonolento e ninar no colo, tá? Para crianças maiores, aí complica um pouquinho. Se a criança é maior, ela já entende, ela já sabe exatamente o que ela quer, ela já sabe pedir, então a gente precisa achar outra distração para ela, né? Então, gente, nessa hora vale quase tudo. Se a criança chupa chupeta, vale chupeta. Se a criança gosta de um brinquedo, vale toda hora dar o brinquedo. Mas o importante quando ela quiser mamar, né? A gente tem criança aí de 1 ano e meio, 2 anos, que mama muitas vezes por dia. Então, nesse caso, eu não vou me aprofundar muito nisso, né? Porque aqui a gente focou até 12 meses.
Mas em crianças maiores, a gente tem que buscar outras formas de distração, porque não vai adiantar, né, a gente querer ninar ou querer fazer qualquer coisa desse tipo com uma criança de 2 anos que não vai resolver, né? O objetivo é sempre buscar outras formas de conforto, tá? Seja o ninar, seja um brinquedo, seja um passeio, mas outras formas de conforto, e não ficar restrito ao peito, levando sempre a criança para o peito. Se necessário aqui, vamos lançar mãos de alguns outros hábitos nocivos, para depois a gente eliminar, né? Então, não quer dizer que ela não vai se acostumar mal com algumas outras coisas, mas é necessário para retirar essa associação, que é a mais difícil, tá bom? A retirada do peito não é fácil, nem para o bebê, nem para a mamãe. Então, nós vamos oferecer algo em troca, como o embalo, o andar pela casa, o chacoalhar no carrinho, a naninha, e sempre fazer o processo no colo. Isso significa que meu filho quer mamar, eu nunca vou deixar ele no berço chorando, querendo mamar, tá? É sempre no colo ou no carrinho balançando, mas sempre com a nossa presença. Ele precisa de saber que eu não estou dando peito, né? Mas que ele está seguro, que ele está sendo acolhido e que ele está sendo entendido. Isso é muito importante em qualquer idade, tá? Inclusive, para todas as idades, eu gosto muito de conversar, sabe? A gente acha muito que as crianças não entendem, até os bebês, mas eles entendem sim, eles não entendem cada palavra que a gente fala, mas eles conseguem entender a entonação da nossa voz, o contexto, o nosso estado de espírito. Então, eu gosto muito, por exemplo, de quando, né, a gente vai fazer um desmame gentil, então no momento ali que meu filho estiver chorando e eu no colo com ele ninando e não dando peito, né, ou o pai, filho, eu sei que você tá bravo, mas é que agora o peito não vai te ajudar, né? A gente vai conseguir de outro jeito. Mas, assim, é importante ele entender que você sabe o que ele está sentindo, né? Você não está desconsiderando aquilo, mas que naquele momento não é o melhor para ele. Então, assim, sempre valida, sempre que seu filho berrar, chorar, fala para ele, eu entendo o que você está sentindo, mas agora eu não posso te ajudar, né? Agora eu posso te dar colo. Então, assim, isso é muito importante. Isso vai fortalecendo o vínculo, vai gerando conexão, tá? Então, é indispensável para qualquer mudança de hábito que a gente vai fazer. Seja retirar do peito, seja dormir a noite inteira, seja o que for, tá? Sempre se conecte ao seu filho, sempre conte o que você vai fazer depois. A mamãe vai trocar a fralda, depois a mamãe vai dar banho, depois a gente vai dormir. Eles gostam de previsibilidade. Isso dá sensação de segurança para eles e é muito importante. Tá? Em qualquer idade. Não interessa se ele tem 2 meses, 1 mês, ou se ele tem 10 anos. Isso é muito importante para qualquer criança, tá? Então, olha só. Geralmente, tem choro nessa etapa? Tem, que é o que todo mundo pergunta, né? Ah, mas envolve choro? Gente, lógico que envolve choro, né? Lógico, assim, na verdade, tem vários casos. Eu mesma tenho vários clientes que não teve choro nenhum. Só que normalmente não tem choro nenhum quando é aquela criança, já é uma criança mais tranquila, já não tem uma associação tão forte, né? Ou que de repente precisava mais de uma higiene do sono ali, porque dormia muito no claro, porque o ambiente era mais barulhento, né? Mas se é uma criança que tem uma associação muito forte com o peito, e a rotina tá toda bonitinha, e mesmo assim ela continua dormindo muito mal, por causa de peito ou por causa de colo, vai ter choro, né? O que não quer dizer que nós não vamos acolher o choro. E vai ter choro. E você precisa de fazer isso? Não. Então, é o que eu falei da disposição para mudança, né? Você precisa fazer isso se você entender que está sendo prejudicial para você, para o seu filho, para sua família. Se tiver tudo bem, não tem porquê, né? Não tem porquê forçar a barra e fazer. Tá tudo certo. Meu filho tem 2 anos, ele acorda 3 vezes à noite e eu tô bem, né? Então, a gente não tem por que forçar a barra e mudar. Você tem que estar disposto e isso tem que vir muito forte para que você tenha persistência para cumprir o processo. E se eu quiser ensinar meu filho a dormir sozinho? Aí você não tem escapatória. Se não né? Se não contempla um desses casos que eu falei, de uma criança tranquila, ou que não tem um hábito muito forte, ele vai chorar sim. Mas espera o seu momento, espera você ter certeza, espera você se sentir segura para que aconteça da melhor forma possível. Porque quando você estiver pronta, ele vai sentir que você está pronta. E quando você estiver insegura, ele vai sentir que você está insegura. Então, não adianta. Muitas vezes eu escuto assim, nossa,
eu tentei fazer, eu pergunto, né? Ai, como é que foi a noite e tal? Aí a mãe fala para mim assim, eu tentei, não dar o peito. Só que aí ela chorou tanto que depois de uns 15 minutos eu acabei dando. O que que essa mãe passa para essa criança? Filha ou filho, eu não queria te dar o peito, mas você chorou tanto que eu dei. Então, assim, eu não estava segura do que eu estava fazendo com você. Passa uma sensação de completa insegurança para a criança, tá? Porque, na verdade, ela tentou, a criança chorou muito e conseguiu. Então, se é uma criança maior, e até crianças menores mesmo, ela vai entender que sempre que ela chora muito, a mãe volta atrás. Isso significa que a mãe não está segura para conduzir aquele processo. E isso gera uma desconexão total, um impasse aí total entre os dois, tá? Mesma coisa daquela mãe que a criança está com o pai no colo, que é super comum, a gente tem mania de achar que a gente cuida melhor que todo mundo. E aí o pai pega a criança, o pai tá lá tentando acalmar a criança com a maior calma do mundo, a maior boa vontade. E aí na hora que a mãe vê que a criança não para de chorar, ela vai lá e toma do colo do pai. Você tá passando várias mensagens. Você tá falando pro pai que ele não é capaz de fazer o filho dele parar de chorar. Então você tá desencorajando o pai e tá passando para a criança, tá reforçando com a criança que ela só é capaz de se acalmar e de parar de chorar no seu colo, que o pai não consegue. Então vai ser uma criança que sempre vai achar que para ela acalmar, para ela ficar bem, ela precisa só de você. O pai não é uma figura de confiança, não é uma figura que oferece para ela o conforto que ela precisa. E isso é muito sério, né? A gente tem muitas mães sobrecarregadas, na verdade, porque não confiam em ninguém mais, né? Eu não posso nem dizer a maioria, mas muitas, sei lá, metade dos casos que eu vejo, as mães estão sobrecarregadas por não aceitarem ou não se sentirem confortáveis em receber ajuda, por sempre achar que elas fazem melhor que todo mundo, ou por quererem que os outros façam igual, e cada um tem seu jeito de cuidar, né? O pai tem direito de descobrir o melhor jeito de cuidar do bebê, assim como a mãe, assim como a avó, né? Então, assim, quanto mais a gente centraliza, mais sobrecarregada a gente fica, né? Quanto mais a gente libera, mais leve a gente fica. Então, isso é uma reflexão muito importante para a gente fazer em qualquer fase do processo, tá? Ok, então passo 3. Então, ó, primeiro ponto, desassociação do peito, né? O bebê que mama no peito, a gente vai tentar retirar antes que de fato ele durma. Depois, a gente vai tentar estabelecer outras formas de conforto, seja ninar, seja no carrinho. E aí o bebê se acostumou. Então, suponhamos que a sua criança só dormia no peito, você já acostumou ela já tirou o peito, ela já dorme tranquila, tá dormindo, você tirou, ela dorme tranquila sendo ninada. Então, pronto. Então, agora nós temos um outro probleminha, menor que o anterior, mas temos. A criança agora só dorme sendo ninada. O que a gente pode fazer para transferir essa criança para o berço, né? Ritual do sono é sempre indispensável. Eu mandei para vocês um exemplo no material de apoio de como fazer, de rotina, tá? Vocês vão ter isso bem tranquilo lá. Mas faz todo um ritual pré-sono. Vai ficar sentado. Isso é sugestão, tá, gente? Tem várias formas. Isso é sugestão. Que é uma sugestão gentil e que dá certo. Você vai ficar sentadinho com seu bebê no colo, até ele quase adormecer, mas sem fechar o olho. Quando ele estiver bem sonolento, você vai tentar colocar no berço, né? Então, aí a gente já tá contando que ele dormiu no seu colo, ele não dormiu no peito, ele não tem mais esse hábito. O desafio agora é que nós vamos retirar os outros hábitos que a gente colocou, né? Que é, no caso, peito, sling, caminhar pela casa, esse tipo de coisa. Ah, não, mas que meu filho tá dormindo no colo e ele dorme super bem à noite. Se tá bom pra mãe e tá bom pro bebê, ótimo, não mexe, né? A gente sempre vai mudar o que não está legal para um dos dois. Se tiver bom, não tem necessidade de mudar, não tem nenhum problema, não faz mal a criança dormir no colo, tá? Então, para fazer essa transição, a gente tem que estar com a higiene do sono em dia, tudo bonitinho, fazendo o ritual do sono, respeitando a rotina, os cochilos têm que estar excelentes, tá? E aí a gente vai mexer nisso aqui. Então, olha só, coloquei o bebê ainda acordado no berço. Depois de fazer todo o ritual, eu recomendo muito banho. Eu acho, assim, que é maravilhoso o banho. Tanto depois do almoço, quanto antes de dormir. Vai colocar no berço, dá boa noite, vai falar o que você quiser. Vai ficar do ladinho,
fazendo. Dando tapinha no bumbum, bonitinho, fazendo ele dormir no berço. Basicamente é isso. Vale carinho nas costas, vale tapinha no bumbum, vale pegar na mão. Ah, tá bom, mas aí tudo bem. Na hora que eu coloquei no berço, ele começou a berrar desesperadamente. Ok, eu vou manter isso. É isso proposto. Eu estou ali, eu estou mostrando para o meu filho que eu estou ali, eu estou dizendo que eu amo, eu estou fazendo carinho, mas agora eu não vou pegar no colo. Né? Eu vou dar um tempinho ali para a gente tentar se entender de outra forma. Nesse momento, é muito importante que não tenha muita distração no quarto, brinquedo, livro, luz, mobile. Mobile é ótimo de dia, à noite tira mobile, esquece isso. Naninha, ursinho, nesse processo, nada disso é legal, a não ser que ele já esteja muito acostumado. O seu papel é ser paisagem, eu fico brincando, é super difícil, não é fácil, tá? Eu já passei por isso. Você vai estar ali, mas não vai interferir, não vai ficar conversando o tempo todo com ele. Você vai fazer carinho e tudo mais, né? E ele tá chorando. Você vai tentar acalmar ele no berço o tempo todo. Percebeu que não vai rolar, tá? Ele tá berrando, 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 e quanto mais você faz carinho e tudo mais ele chora. Tudo bem. Então, você deu ali um tempinho, já tentou de verdade, não é tentar 10 segundos. Você efetivamente tentou né, fazer de outra forma e não conseguiu. Pega no colo, não até ele dormir, até ele acalmar. Pegou no colo, quando ele acalmar, ficar sonolento de novo, você vai repetir todo o processo. Nossa, mas quantas vezes eu vou fazer isso? Eu deixei bem amarelo, né? Porque assim, é 1 milhão de vezes mesmo. É até funcionar. Ah, que normalmente demora muito? Se fizer certinho, não demora muito. Não demora. Só que aí tem mãe que na hora que pega no colo e que a criança acalma, e deixa ela dormir. Aí é como se desse um start e começasse tudo de novo. E aí regride tudo. E passa aquela sensação que eu falei de insegurança para a criança, dela nunca saber o que esperar. Entendeu? A tendência é que, com o tempo, ela seja colocada no berço e aí ela já vai querer só a mãozinha da mãe dando tapinha no bumbum. Ela já não vai nem querer o colo mais. É tudo uma questão de desconstruir hábito. Então, são muitas vezes, mas se for feito certinho, com 3 semanas, com certeza, se fizer certinho, seu filho vai estar dormindo no berço. Tá? A menos que, aí tem salto de desenvolvimento, tem resfriado, tem 500 problemas, tá? Eu tô falando que seu filho estando bem, saudável, com os cochilos em dia, e você fazendo tudo certinho, normalmente, com 21 dias, não vou falar que ele vai dormir a noite inteira, mas você vai ver uma melhora drástica no comportamento dele. Nunca aconteceu de não dar certo, sabe? Eu não fiz só dessa forma, teve uma mãe que eu tive que fazer de outra forma, que ela estava deprimida já, a gente fez um pouco mais rápido, mas normalmente eu faço dessa forma e sempre funcionou. Só que realmente a mãe tem que estar muito disposta e o pai também, por isso que eu falo tanto da ajuda do pai, porque sim, no início você vai ficar ali 300 vezes, com a coluna doendo, né? Que você vai sentar, vai ficar ali, aí se ele chorar, para os bebês mais tranquilos, ótimo, que aí você vai ficar ali na cadeirinha até ele dormir, para os bebês mais nervosos, eles vão berrar, e aí você vai ter o cuidado de pegar no colo, acalmar e colocar lá de novo 300 vezes se for preciso. Mas funciona. Aí tudo depende do quanto você está incomodada com essa situação e do quanto você quer resolver, né? Então a gente tem que pensar que vai piorar alguns dias para melhorar para uma vida inteira. Eu acho que vale a pena. Eu fiz e mudou minha vida porque meu filho acordava a noite inteira e eu não tinha vida, eu chorava o dia inteiro. Então, para mim valeu muito a pena. Isso aqui foi fichinha diante do que eu passei com ele. Então, mas tudo depende da disposição para a mudança da família, não é nem só da mãe. Nos degraus 3 e 4, você pode tentar se deitar com o bebê num lugar seguro, abraçá-lo, dormir com ele, para ele sair do peito do colo, né? E depois você vai saindo. Então, essa opção de deitar na cama para dormir, ela costuma dar muito certo também. Ou então no colchãozinho, né? Vocês deitam no colchãozinho e aí fica com ele ali, fazendo carinho até dormir. E depois faz a transição. E aí, quando ele se acostumar dessa forma, sem o peito, faz a transição para o berço, tá? Então, não precisa ser no colo, nem não. Tem crianças que respondem muito bem. A mãe deita na cama, bonitinha ali, e fica tudo certo, e fica melhor para a mãe também, né? Então, não importa como você vai fazer. O importante é que a criança acostume a dormir sem o peito. Assim como o degrau 4, você pode usar a técnica da Kate West, que é a técnica da cadeirinha.
Você se senta ao lado do berço, em uma cadeira, e aos poucos, a cada 3 a 5 dias, vai se afastando do berço até que chegue à porta do quarto, no corredor, e saia do quarto. Eu não sigo muito isso de 3, 5 dias, não. Eu coloquei aqui porque, como eu citei a autora, no livro dela, recomenda esse prazo, mas aí eu vou sentindo. Tem criança que já aconteceu, por exemplo, da mãe fazer dormir no berço, na cadeirinha do ladinho do berço, e com poucos dias a criança já teve uma melhora tão grande que eu nem precisei assim pedir para a mãe sair, para a mãe se afastar. Foi muito tranquilo. Compensação, já teve outros que não foram, né? Então, assim, não gosto muito de tantos dias, né? A gente vai sentindo. Então, deu certo, com 2 dias, 3 dias a gente viu melhora, vamos mudar um pouquinho. E aí, a partir do momento que a gente vai vendo a resposta do bebê, a gente vai adequando, tá? Mas vocês percebem que são técnicas que o tempo todo a gente está perto da criança. Em nenhum momento ele é deixado sozinho, tá? Se o bebê chorar, você vai acolher rapidinho, volta e senta de novo na cadeira. Se for o caso da cadeira, né? É o que eu falei, tem aquela opção do colinho, de acalmar no colinho, e tem a opção também da cadeira, que aí se a cadeira estiver mais afastada, por exemplo, o bebê chorar, você pode levantar, não tem problema, acolhe e volta, tá? Só que é importante que a gente escolha o que a gente vai fazer. Não dá para um dia eu fazer no colo, aí eu fico tirando e colocando no colo. Aí no outro dia eu resolvo pegar a cadeira, no outro dia eu volto pro colo, não dá. É escolher um e fazer por 3 semanas. Porque senão a gente passa aquela mesma sensação de insegurança, de confusão na cabeça da criança. Quantas vezes? Pode ser 1 milhão de vezes. Normalmente não é 1 milhão, não. É quase isso, mas não chega a 1 milhão. Só que com 1 semana, 10 dias, 2 semanas, esse tipo de processo costuma ter um resultado muito bom se a gente fizer certinho. Então, vale muito a pena, né? Então, e o choro? Eu escuto muito isso. Eu pratico a criação com apego. O grande problema da criação com apego, gente, é que as pessoas estão distorcendo completamente a teoria, né? Então, eu acho que alguém inventou que é pecado a criança chorar. Pecado, absurdo, é a criança ser negligenciada. São coisas diferentes, né? Chorar, a criança chora no seu colo, fora do seu colo, de qualquer jeito. É a forma que ela tem de se comunicar. Agora, a criança ser negligenciada é uma coisa completamente diferente, né? Então, assim, a gente chega à conclusão, inclusive tem até um artigo de psicologia que fala isso, que o grande problema é a intolerância dos pais ao choro da criança, não é a criança. Então, somos nós mesmos que acabamos por condicionar a criança a ficar muito no peito, a ficar muito no colo, porque a gente não consegue suportar, a gente se sente falha, a gente se sente incapaz quando eles choram muito, né? Então, a gente tende a buscar algumas alternativas que nem sempre são as melhores, mas é humano, né? Então, a gente precisa entender que, de forma alguma, não fazer o que o nosso filho quer significa negligenciar o nosso filho, né? Então, se eu não quero dar o peito porque é uma criança que não precisa mais do peito de madrugada, não tem necessidade do peito, e eu estou acolhendo de outra forma, poxa, ele não precisa mais, eu estou fazendo o melhor para ele, né? Então, eu preciso de ter essa segurança de saber que ele não está sendo negligenciado, que as necessidades dele estão sendo atendidas e que eu não tenho motivo para me preocupar, tá? Infelizmente, a gente tem hoje profissionais dos dois lados, né? Extremamente radicais. Tem aquele profissional que a criança tem 2 anos e tudo bem se ela acordar 10 vezes à noite para mamar, é normal, porque a criança não pode ser contrariada, né? E de jeito nenhum, a mãe tem que viver para isso. E tem aquele profissional que com 2 meses quer fazer o desmame e quer que a criança durma 12 horas, né? Então, o que eu sempre busco é justamente o caminho do meio, que eu acho que em qualquer situação é mais saudável, né? Esses métodos aqui, gente, eu não vou falar para vocês. A cadeirinha, eu já falei, né, o da Kate West. O picapo down, que é o do colinho, na verdade, é tirar e colocar, né? Coloca no colo, acalma, volta pro beiço. Então, esses 2 são os que eu gosto mais, os que eu faço. Na verdade, eu não faço nenhum dos 2 à risca, viu, gente? Eu não trabalho muito com método, não. Igual eu falei, eu prefiro sempre ir sentindo a criança, e aí a gente vai adequando e sentindo a mãe também. Mas, assim, são os que são mais interessantes, tá? Aqueles que eu falei, na verdade, não são 100% nenhum desses, aquelas formas que eu falei. Extinção, eu não faço de jeito nenhum, que é o que você coloca a criança no berço e volta somente no outro dia.
infelizmente porque é uma opinião própria, tá, gente? Assim, mas tem vários artigos científicos, né? Isso é importante falar, que respaldam esse método e que, de acordo com esses artigos, comprovam que não há nenhum efeito nocivo para a criança, tá? Eu não consigo fazer, eu não conseguiria fazer, mas é importante saber que existem artigos que respaldam. Então, você coloca o bebê ali, depois volta no outro dia. Ah, ele vai chorar até dormir, né? Eu entendo que se ele chora até dormir sem sua presença em nenhum momento, ele se sente negligenciado e abandonado, né? Então, eu não faço, em hipótese nenhuma, esse método. O choro controlado, na verdade, ele é bem menos radical. Ele é sempre, eu considero ele como uma última opção, tá? O que é o choro controlado? Basicamente você vai colocar a criança no berço, vai ficar 1 minutinho e meio, 2 minutinhos, vai dar boa noite, fazer um carinho, sair do quarto, ficar um pouquinho fora do quarto e retornar, consolar, sai do quarto mais um pouquinho, para a criança não ir acostumando o tempo todo com você até dormir, né? Com a sua presença constante. Eu fiz, tá? Com meu filho, porque na época eu não tinha condição nenhuma de fazer algum outro. Esse é o mais rápido. Por isso que eu falo, eu uso em situações extremas que a mãe realmente não dá conta mais, tá exausta, porque ele é muito desgastante, né? Você fica nesse entra e sai do quarto, mas por outro lado ele tem uma resposta muito rápida. Então, para algumas situações, é a melhor opção, né? Porque a gente tem que pensar na mãe também. Então, agora, a extinção, aí eu já não uso hipótese alguma. A extinção, na verdade, com 2 dias a criança costuma dormir a noite inteira, mas eu não faria, eu não gosto desse método e eu não faria com o filho meu. Então, também não recomendo para ninguém. Já o choro controlado, né, que é esse entra e sai do quarto, é sempre minha última opção. Até hoje eu fiz uma vez com uma cliente minha, que estava até a pedido do marido dela, a gente fez, e deu super certo, eles estavam super focados, com 5 dias, a criança estava dormindo muito bem já, mas é sempre minha última opção. E eu fiz com meu filho, porque eu estava na mesma situação que ela. Então, eu não descarto, mas eu gosto que não seja a nossa primeira opção. Basicamente, não existe certo e errado. Existem escolhas e existem os seus objetivos. Você, seu bebê e sua família precisam ser respeitados como seres únicos. E assim somente as mudanças acontecerão de forma positiva e natural. Então, o que esperar? Hoje, eu falo que hoje pode ter sido o seu despertar, né? Que é ouvir exatamente o que precisa ser feito. Então, todo mundo que ouvir essa aula, que ouvir ler esse slide, vai saber o que tem que ser feito. E como ser feito, né? Depois é hora de você reunir forças para começar a sua jornada, porque é uma jornada, né? O que eu falei, não é do dia para a noite. A gente precisa se fortalecer primeiro, internalizar primeiro, para depois a gente, né, iniciar o processo. Efetivamente, né, depois você vai entrar no campo, jogar, e quanto tempo que pode demorar cada uma dessas etapas? O tempo que você precisar, né? Porque tem mãe que vai começar e vai voltar atrás, e vai começar e vai voltar atrás. Então, assim, não está se sentindo bem? Recua. Você tem que estar seguro do que você está fazendo. Então, não tem quanto tempo o processo vai demorar, tem quanto tempo você precisa para executar o processo, tá? E é isso, basicamente, né? Essa frase aqui eu gosto muito dela. Eu não sei por que tem um risco vermelho no meu computador. Glice, você tá vendo um risco vermelho aí? Tô sim, eu acho que fui eu. Eu ia te mandar uma mensagem falando que tá. Eu acho que fui eu. Eu ia te mandar uma mensagem para falar que a internet estava travando. Aí não escreveu e saiu esse risco. Não, mas você fez um risco na minha tela? No meu slide? Não, eu fiz aqui na minha tela. Pois é, entendi também. Quer ver? Vou tentar apagar, vamos ver se vai dar. Ah, deu. Deu. Mas essa frase eu gosto muito dela, né? A maternidade, ela exige sacrifícios. Abrimos mão de muitas coisas, mas, por favor, não abram mão de vocês, né? Eu acho que essa é a frase da vida da Rafaela Carvalho, não sei se vocês conhecem, eu sou apaixonada com ela também. Eu acho que a maternidade, a ponto maternidade, não tenho certeza, mas ela é muito boa. Quem puder também, super recomendo seguir a
seguir a página dela. Ela é bem aquela maternidade sem filtro mesmo, sem papa na língua, bem mãe real mesmo. E eu acho que essa frase aqui, ela resume tudo, né? Não adianta a gente se sacrifica, a gente abre mão de várias coisas, mas a partir do momento que a gente abre mão da gente, a gente não consegue ser uma boa mãe para o nosso filho, não tem jeito, né? Se eu não estou bem, meu filho não vai estar bem. E eu acho que isso, especialmente para aquelas mães privadas de sono, exaustas e tudo mais, eu acho que essa frase aqui é, assim, é indispensável, né? A gente precisa cuidar da gente para conseguir cuidar bem deles também, né? E é isso. Espero que vocês tenham conseguido aprender muita coisa, mas por isso que eu vou mandar tudo para vocês, a aula, o slide e o material de apoio. E aí, vou dar o suporte também, né, no Zap, como a gente combinou. E aí, eu espero que vocês comecem, né, comecem a colocar em prática logo e que dê certo, né, que vocês estejam preparados, mas que dê certo, assim como deu para mim, porque para mim foi uma mudança muito grande de vida, assim, depois que eu comecei mesmo, que meus filhos começaram a ter rotina, meus filhos não, que a Júlia, na verdade, sempre teve, né, segundo filho é diferente. Mas quando o João Pedro começou a ter uma rotina de horário, de tanto dia quanto à noite, isso muda a vida da gente, né? Porque aí torna tudo mais leve, a gente consegue fazer nossas coisas, a gente consegue ter os nossos compromissos e não ficar 100%, né, por conta dos nossos filhos. Então, acho que vale muito a pena, tá bom? Tem alguma pergunta, Glícia? Não, por enquanto, né, igual você fala, muita informação. Muita coisa. Vou no material aí, dar uma lidinha, esmiuçar bem. Então tá, aí eu vou deixar o grupo do Zap, tá? Depois Okay. a Sara também ainda tem que assistir a aula. No seu caso, ela tá dormindo super bem, eu considero que ela tá dormindo bem, assim, à noite, né? É só tentar retirar essa mamada mesmo. Acho que vai ser super tranquilo, pelo fato dela já dormir bem. E de dia um pouquinho de paciência mesmo, e acho que vale a pena, de repente, você tentar essa retirada, assim, do dormir no peito, para que depois, de repente, ela não dê mais trabalho para tirar, já que tem pouco tempo que começou, né? Não, então, é bem recente, vale eu vi, assim, foi bem com a mudança mesmo, a fase dela também. Vai tentando, mas o que a gente puder desassociar, porque, né, eu não vou estar em casa para sempre, de forma depois que ela sofra menos, né? Isso, e depois também o salto passa, o dente nasce e ela continua, entendeu? Então, assim, aí acaba que não fica legal para ninguém, porque aí você vai ficar, com o tempo também, você vai ficar cansada, né? Vai ficar mais exausta. Então, é verdade. No Zap, tá? Tô por conta de você e de todo mundo que vai assistir aqui. E aí eu vou acompanhar até vocês se sentirem seguros para ir com as próprias pernas, tá bom? Combinado, então. Muito obrigada, viu? Um beijo. Segunda eu mando tudo pra você, tá? Tá joia. Beijo. Tchau.